Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora por meio dessa rede social que você está acessando agora. Não importa nem o dia e nem a hora. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro e eu quero hoje compartilhar com você algo que está em Provérbios, capítulo 4. Busque sempre a sabedoria. Antes de eu entrar no conteúdo do vídeo, eu quero te lembrar, tem o meu livro aqui, De Lodebar para Wonderland, disponível na Amazon no formato digital, disponível no Clube de Autores e no portal Wiclap no formato impresso. Eu vou deixar nos comentários os links de venda para que você possa entrar, ver preços, formas de pagamento e adquirir o seu exemplar. São 11 testemunhos baseados em histórias reais, todos aqui. Eu tenho vídeo aí explicando detalhadamente, tá? São testemunhos bastante interessantes. Vou falar da Catarina, a jovem que se afastou da igreja por causa dos outros e teve a oportunidade de recomeçar sua vida. Vou falar do casal Felipe e Gabriela, que por causa da ajuda que a Gabriela deu para a família, eles passaram um sufoco, tiveram problemas no casamento. Eu vou falar do Rafael, que é um jovem ali criado na igreja. Quando foi trabalhar, ficou curioso em conhecer as coisas do mundo e se afastou. Vou falar do Júlio César, um cara que tinha uma carreira em ascensão num banco e acabou metendo os pés pelas mãos. E eu vou falar do Augusto, que sofreu várias traições e várias decepções. Todas essas pessoas são pessoas reais e tiveram a oportunidade de dar a volta por cima, através de uma coisa em comum entre todas elas. Abriram seus corações para Jesus e permitiram que ele entrasse e fizesse parte das suas vidas. Ah, mas quer dizer que sem Jesus eu não posso dar a volta por cima? Pode, mas com Jesus é mais fácil. Imagina, dois juntos, você e Jesus juntos, trabalhando para dar a volta por cima. Melhor do que você sozinho. Pelo menos eu acho, né? Então, te convido a adquirir o livro, conhecer esse segredo dessas pessoas que deram a volta por cima depois de terem descido ao fundo do poço. Outro aviso: combata as fake news, continue nesse combate. São instrumentos de Satanás cada fake news que as pessoas compartilham. Quando você recebe isso, você passa adiante, você também está dando mole para Satanás. A Bíblia condena fake news e eu estou deixando aí os textos nos comentários para você. E vou deixar nos comentários também, além de ter na descrição do vídeo, eu vou deixar nos comentários links de sites que você pode entrar e pesquisar. A palavra é pesquisa. Nós vamos falar disso ao longo da mensagem, sobre sabedoria. Vamos lá. Muito obrigado por você que já está inscrito, muito obrigado mesmo. Deus abençoe sua vida. Você que tem visto os vídeos e não se inscreveu, eu conto com a sua inscrição. Clica no sininho, deixa o like, comenta, compartilha o vídeo em todas as suas redes sociais. Me ajuda a pregar o Evangelho, me ajuda a levar essa mensagem adiante. É o que eu peço. Você que está em outras redes sociais, não esquece também de deixar seu apoio aí, tá? Pode ser por comentário, por compartilhamento, por clicar em coração, por clicar em curtir. Seja lá onde for que você tenha a opção para você apoiar, apoie esse vídeo e comenta e compartilha e me ajuda a pregar a palavra. Vem comigo, Provérbios 4. Busque sempre a sabedoria a partir de agora. O cabeçalho que está aqui na versão, na Bíblia Viva, que eu gosto de usar aqui no celular, tá? Me facilita por causa da minha visão. A supremacia da sabedoria. Vamos lá. Meus filhos, ouçam os conselhos de um pai, prestem atenção e terão discernimento. O meu ensino é bom e verdadeiro, por isso não se desviem dele. Quando eu era filho de meu pai, ainda pequeno, filho único, amado por minha mãe, ele costumava me ensinar e dizia: guarde na memória as minhas palavras, obedeça sempre aos meus mandamentos e terá uma vida feliz.
aprenda a sabedoria e o entendimento. Nunca se esqueça do que eu lhe ensinei. Não se afaste das minhas palavras. Eu vou ler esses 5 primeiros aqui, eu vou continuar a leitura e vamos pensando aqui. Vamos lá. Todo mundo conhece a história de Salomão, que se preocupou em pedir a Deus sabedoria. Não se preocupou com dinheiro, nem com fama, nem com poder, nem com glória, nada. A única coisa que ele pediu foi sabedoria. E Deus deu. Não somente deu, mas marcou Salomão com essas características. A Bíblia diz que não há nenhum mais sábio que ele antes, e não haverá nenhum mais sábio que ele depois dele. Salomão é muito conhecido por conta da sua sabedoria. Então essa é a marca registrada desse rei. E a Bíblia nos diz que nós podemos sim pedir a Deus sabedoria, e Ele dá com liberdade, liberalidade, com abundância, e não joga na nossa cara. Vamos lá. Por falta de sabedoria, nós temos visto muitas coisas erradas acontecendo nos dias atuais. Uma delas é justamente sobre a fake news que eu quero falar. A palavra-chave é pesquisa. Vamos lá. Quando você recebe uma notícia vinda de algum grupo de WhatsApp que você acompanha, de algum canal, de algum perfil, de algum portal, seja ele de direita ou de esquerda, seja ele de extrema direita ou de extrema esquerda, pesquise, vá apurar para ver se a notícia é verdadeira ou é falsa. E você pode ter certeza que muita coisa que você recebe aí é falso. Vou te dar exemplos. Na década de 70, houve uma fake news que massacrou um ator da Globo. Tem vídeo aí na internet, não vou citar o nome, mas tem vídeo aí. Ele ficou conhecido como Cenourinha. Pesquisa aí que você vai encontrar. Ele foi vítima de uma fake news que acabou com a moral dele, com a reputação dele, quase acabou com a carreira dele, tá? Ele até voltou a atuar alguns anos depois desse episódio, que se deu exatamente em 1977. Mas a carreira dele nunca foi o que seria antes desse episódio, que ele era um astro de sucesso, galanzão, tal, tinha tudo para a carreira dele decolar antes desse episódio. Mas ele foi vítima de uma fake news. Pesquisa aí que você vai encontrar. Tá? Você vai encontrar esse episódio. Tem outro episódio. Uma mulher lá em São Paulo que foi acusada de molestar crianças, de pegar crianças para ritual de magia negra. Simplesmente mataram a mulher, linchada. Quando descobriram que era fake news, já era. Pesquisa aí. Pesquisa aí na internet. Você vai encontrar o que eu estou falando. Então, são exemplos assim, grosseiros, da falta de sabedoria que reina na humanidade hoje em dia. Tá? A facilidade facilidade que as pessoas acreditam em fake news, não pesquisam, não se informam, não estudam, não buscam conhecimento. Vou dar outra rapidinho. Quando dizem, por exemplo, que a esquerda que assumiu o poder no país quer implementar o comunismo, isso é uma fake news grosseira. Isso nunca aconteceu. Eles já estiveram no poder, o comunismo nunca foi implementado, até porque eles não são comunistas. Quem compartilha esse tipo de fake news ou é burro, que não estuda, não pesquisa, ou age de má fé mesmo, porque não sabe diferenciar comunismo de socialismo. Comunismo é um regime político existente. Geralmente é uma ditadura. Exemplo, a China. A China você não tem liberdade nenhuma para fazer nada. Só que a China é um comunismo político, mas tem uma economia aberta, de mercado. Tanto que todos os países do mundo negociam com a China, compram e vendem, inclusive o Brasil. A China é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Eles compram e vendem. Comunismo fechado, fechadão mesmo, está na Coreia do Norte. Você não consegue nem entrar lá. O visto para turista é limitadíssimo, só pode ser por uma determinada empresa. Aqui no Brasil existe uma empresa, pesquisa na internet, você vai descobrir.
Só por aquela empresa que você consegue comprar passagem e hospedagem, coisa e tal, para entrar na Coreia do Norte, e assim mesmo você só visita determinados pontos da capital, Pyongyang. Pesquisa aí que você vai encontrar, tem comentário, tem documentários aí mostrando. Então as pessoas não sabem nem diferenciar porque não estudam, não pesquisam. Assim como já disseram, porque o Lula vai fechar a igreja. Não tem nenhuma igreja sendo fechada. Nunca teve quando ele foi presidente. Eu estou aqui pregando a palavra, não tem ninguém me restringindo aqui, que é outra coisa que andam falando por aí, que vai começar a perseguição no meio da igreja brasileira. Na verdade, a perseguição até vai começar, porque a Bíblia diz que vai começar. Mas a Bíblia não diz. A Bíblia aponta para a proximidade dos fins dos tempos, quando vier o anticristo, coisa e tal. Eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que nós, como igreja, salvos, seremos arrebatados antes da tribulação. Então quem ficar é que vai passar esse perrengue aí, de igreja perseguida, de não ter palavra, para ter gente pregando. É aí que o bicho vai pegar. É aí que o diabo vai ser solto para zoar o plantão. Depois que a igreja for arrebatada. A igreja, os salvos que forem arrebatados, não verão essa história de marca da besta, 666, e chip não sei onde. Salvos não vão ver nada disso. Pesquisem Apocalipse, vai estudar a Bíblia, que é outra coisa que eu quero falar para você também. Faça como os crentes de Bereia, Atos 17, do 10 a 12, vai ler o texto lá. Eles iam pesquisar, conferir o que os apóstolos falavam. A pesquisar. Então, partindo dessa história aí de que não vai ter negócio de perseguição, o que está acontecendo é que tem gente, pastor sendo processado aí, porque está falando besteira. Por exemplo, está cometendo um erro teológico, teve um famosão aí, cometeu um erro teológico grosseiro de pegar o Antigo Testamento para falar que os homossexuais serão apedrejados até a morte. Bem, no Antigo Testamento havia lei que punia homossexuais com isso, mas os adúlteros também. Por que esse pastor não falou dos adúlteros? Os adúlteros também eram condenados até a morte. Confere tua Bíblia, João capítulo 8. Jesus e a mulher adúltera. O que eles queriam fazer com ela? Lá conferir. Depois você me diz se eu estou falando besteira. Aí você vai para o Novo Testamento. Tem vários textos que falam lá sobre, sim, a homossexualidade leva ao inferno. Não herdarão o reino dos céus. Efeminados, sodomitas. Mas os adúlteros estão juntinhos, vão de mão dada para o inferno. Efeminados, sodomitas, adúlteros, ladrões, avarentos, glutões. Pois é, crente glutão que não pode ver comida, que fica fazendo vergonha, para o inferno também. Glutonaria é pecado e aí de mão dada para o inferno com os homossexuais, tá? Está no Novo Testamento. Logo, não tem essa de perseguição. Ninguém pode chegar aqui e me proibir de pregar a palavra. Eu não estou ofendendo a religião de ninguém. Eu não estou ofendendo ninguém, estou pregando o que a palavra de Deus diz. E eu tenho autorização para pregar porque a Constituição me garante liberdade de culto. Eu vou deixar nos comentários aí os artigos, tá? Da Constituição brasileira que me garantem, me dão direito à liberdade de culto, me dão direito à liberdade de expressão. Desde que eu bote a minha cara aqui, seja sujeito homem e não me esconda atrás do anonimato. Como tem uns que fazem aí nas redes sociais, botam robô para falar besteira. Botam robô para levantar calúnia contra os outros. Botam robô para pregar suas ideias malignas. Não botam a cara tapa. Não é sujeito homem, não é sujeito a mulher para falar. Se esconde. Você vê, tem umas plataformas que o cara bota lá, user, não sei o quê. Por que não bota o nome dele? Por que não é sujeito homem, bota o nome dele e fala o que pensa? Eu estou botando minha cara tapa aqui. Sou sujeito homem. E estou pregando na autoridade do Espírito Santo. Então, segura aí, vamos continuar a leitura. Eu li do 1 ao 5. Verso 6. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Verso 7. E para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço. Dê a ela o devido valor, agarre-se a ela, e a sabedoria o cobrirá de honra. Ela dará a você um enfeite especial na sua cabeça e uma valiosa coroa.
ouça, meu filho, e coloque em prática os meus conselhos. Assim, você terá uma vida longa. Fui até o 10. Então vamos lá. Então, quem busca sabedoria, aqui nós lemos que nós não devemos abandonar essa busca, devemos buscá-la a qualquer preço e seremos honrados com isso, seremos abençoados com isso. Vamos lá, vou me remeter a 1 João 4:1, que fala de discernimento. Inclusive aqui logo no começo, no verso 1, se eu não estou enganado, eu li falando algo sobre discernimento. Recentemente eu falei sobre discernimento, sobre esse mesmo texto, 1 João 4:1, eu citei, falando sobre falsos profetas. Aí veio um irmão numa rede social para querer debater comigo, e aí botou um monte de texto falando que não tinha nada a ver, eu falar aquilo, que 1 João 4:1 não fala sobre falsos profetas. Eu mostrei para ele que na Bíblia Viva, o cabeçalho do texto é advertência contra os falsos profetas. Se isso não é falar sobre falsos profetas, então eu não sei o que ele quer. Então eu só peguei e disse a ele, meu irmão, no cabeçalho, aquela capa da Bíblia Viva, 1 João 4:1, o cabeçalho do texto diz lá, advertência contra os falsos profetas. Ele veio com os mesmos textos, querendo debater. Eu vi que o cara só queria ficar debatendo teologicamente. Eu não estou aqui para isso. A pregação da palavra de Deus, eu não estou aqui para ficar debatendo teologicamente com ninguém. Eu só disse amém e pronto. Isso é sabedoria. Porque quando você entra numa de ficar, no debate, nhenhenhenhé para cá, nhenhenhé para cá, nhenhenhé para lá, nhenhenhé para lá, o que acontece? Aquele que não é cristão, bate palma. Sabe por quê? Porque nas outras religiões não fica ninguém debatendo teologicamente com ninguém. Eles se resolvem internamente. Vocês já ouviram falar o ditado popular, roupa suja se lava em casa? É exatamente o que nas outras religiões acontece. Qualquer divergência que eles tenham de ideia, de doutrina, de posicionamento, tudo, eles se reúnem entre si, beleza. Ali eles se resolvem, expõem suas divergências, coisa e tal, mas não vem para fora expor. Só os crentes é que dão esse mole, isso é falta de sabedoria. E fica lá, ó, diabo aplaudindo. Tá? Vou dar outro exemplo aqui de falta de sabedoria que acontece hoje em dia entre nós. Vou me incluir nisso aí. Eu falei de discernimento, falsos profetas, coisa e tal. Quando a gente pede a Deus discernimento espiritual, para saber o que vem dele e o que não vem, a gente consegue ter visão espiritual para sacar. Quando alguém está pregando em nome de Deus ou não, quando alguém está entregando revelação, profecia, seja lá o que for em nome de Deus ou não. Aí, nós temos visto aí um monte de canal, um monte de perfil aí nas redes sociais jogando escândalos envolvendo cantores gospel, pregadores itinerantes, pastores itinerantes. Isso é uma tremenda falta de sabedoria. Vai exatamente ao encontro do que eu acabei de falar. Ao invés de lavar a roupa suja em casa, não, eles expõem. Jogam na tela que fulano cometeu adultério, que Beltrano cometeu adultério, que Cicrano saiu do armário. E por aí vai. Que o outro estava bebendo, que o outro estava fumando, que o outro estava se drogando e não sei o que. Primeira coisa, a Bíblia já te fala sobre não levantar falso testemunho. Você estava lá, você viu se a pessoa fez isso, fez aquilo outro. Vou falar aqui primeiro dos 3 filtros de Sócrates, o filósofo grego. Verdade, bondade e utilidade. Você escutou uma coisa sobre alguém, uma coisa que denigra a imagem de alguém. Vamos lá. É verdadeiro? Passou pelo primeiro filtro. É verdadeiro? Se não é, meu irmão, nem leva adiante. Aí vamos supor que seja verdade. Quando eu falo é verdadeiro é o seguinte: você viu a pessoa fazer, a pessoa falou para você que fez, confessou para você que fez, é verdade? Passou pelo filtro? Tem o segundo, a bondade. A divulgação dessa coisa é boa para quem? É boa por quê? Se não é bom, você não tem nem que levar adiante. Vai ajudar a edificar, seja lá o que for. Terceiro filtro, utilidade. Essa notícia é útil por quê?
é útil para quem? Se não passou pelo filtro da utilidade, descarta, joga fora. Aí você vai me dizer, ai, mas então quer dizer que a pessoa pode viver em pecado e ninguém vai fazer nada? Não, eu não te disse isso. Aí você vai querer me dizer, ah, mas os profetas denunciavam o pecado. Vamos lá. Vamos falar de profetas? Já que você está tocando no assunto aí, está vendo aí o vídeo, está tocando no assunto de profeta, vamos falar de profeta. Os profetas foram chamados por Deus para denunciar pecados. Uns foram chamados para denunciar os pecados de Judá. Já falei em vídeos anteriores, Judá e Israel. Reinos que eram um só, Israel. Separados durante o reinado de Roboão por causa do mole que Roboão deu, querendo extorquir o povo com cobrança de impostos que já eram altos. 10 tribos ficaram com o rebelde, Jeroboão. Aí passaram a reconhecer Jeroboão como rei de Israel, ao norte. 2 tribos ficaram com Roboão, para cumprir o que a promessa que Deus fez a Davi, que nunca deixaria um descendente dele fora do trono. Davi, Salomão, Roboão, que era neto de Davi. Então, para cumprir a promessa que Deus fez a Davi, 2 tribos ficaram com Roboão como rei, Judá, ao sul. Pois bem, alguns profetas foram levantados para denunciar os pecados de Judá. Foi o caso de Jeremias, foi o caso de Miqueias. Alguns profetas foram denunciados para denunciar os pecados de Israel. Caso de Oséias, caso de Amós. Elias denunciou os pecados do rei Acabe, de Israel. Jeremias veio para decretar a sentença que aconteceria sobre Judá, a invasão pela Babilônia, coisa e tal. Ezequiel e Daniel profetizaram para o povo já no exílio. Daniel no meio do povo exilado, Ezequiel ao redor. A conferir nas Bíblias você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. Tá? Pois bem, outros profetas foram levantados para denunciar pecados de outras nações. Obadias denunciou os pecados de Edom, Jonas foi denunciar os pecados de Nínive, Naum voltou lá 100 anos depois para decretar a destruição de Nínive e por aí vai. Pois bem, foram levantados por Deus. E você, que está entrando numa de denunciar, de compartilhar notícias que trazem escândalos sobre a vida dos outros? Você foi levantado por Deus para fazer isso? Você é profeta realmente levantado por Deus para fazer isso? Responde aí para você mesmo. Responde aí. Aí você vem me dizer, eu fui, foi. Então vamos lá. Você tem coragem para obedecer a Deus? Se Deus mandar você casar com uma prostituta? Oséias teve. Deus mandou. Vai lá conferir no livro do profeta Oséias. Deus mandou ele ir lá na casa do pai de Gomer e resgatar essa mulher como mulher dele, sabendo Deus que a mulher era uma prostituta. Você teria essa coragem de obedecer? Vamos lá. Você teria coragem de fazer o que Isaías fez? De reconhecer os pecados dele? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou falar sobre essa questão de jogar a culpa dos outros. Vou falar daqui a pouco. Segura aí. Mas você teria coragem de assumir os seus pecados diante de Deus? Isaías teve. Por falar em Isaías, você teria coragem de fazer como Isaías fez? De andar durante 3 anos pregando entre o Egito e a Etiópia? Deus mandou, ele foi. Aí você vai, mas eu faço, eu prego por aí. Beleza. Você prega pelado? Não, Isaías pregou e Deus mandou. Porque é daquele jeito que os egípcios e os etíopes ficariam. E não me venha com chorumela para dizer que isso é, como é que se diz? É figurativo. Não, não é figurativo. Não é ilustração, isso é literal. A Bíblia está lá, é bem claro, Isaías 20, falando que ele estava com as nádegas de fora. Você teria essa coragem? Vamos falar de Jeremias. Você teria coragem de obedecer o que Deus falou para Jeremias, que ele não deveria casar? E antes que você me diga que isso é mandamento bíblico, não, isso não é mandamento bíblico para ninguém, tá? Foi só para Jeremias que Deus falou que ele não poderia casar. Vá conferir no livro de Jeremias lá, vai estudar, você vai ver lá. Porque Deus falou por que não era para ele casar. E se Deus mandar você fazer isso, você tem coragem de renunciar à vontade? De repente você é solteiro, quer fazer a obra de Deus, mas
sente as necessidades, as vontades que eu não posso falar aqui. Você é mulher, a mesma coisa, não posso aqui falar. Mas você está entendendo o que eu quero dizer? Você teria coragem de mortificar tudo isso? Jeremias teve. E Ezequiel? Você teria coragem para mergulhar como Deus mandou Ezequiel mergulhar? Mergulha, mergulha, mergulha. Você teria essa coragem? Ezequiel teve. Você obedeceria quando Deus falou para Ezequiel engolir o choro quando a mulher dele morreu? Você não vai chorar, você vai profetizar para o povo, que o povo também não vai poder chorar. E aí? E ainda com Ezequiel, olha o que Deus mandou Ezequiel fazer. Nos arredores da cidade, preparar o pãozinho dele, botar ali na brasa e usar como combustível para fazer a brasinha lá, para poder assar o pãozinho dele. Sabe o que Deus mandou Ezequiel botar? Cocô. Cocô de gente. Tá chocadinho porque eu falei cocô? Confere na tua Bíblia, Ezequiel. Tá lá, fezes humanas. Ezequiel questionou com Deus: pô, Senhor, quebra meu galho aí, fezes humana não. Aí Deus quebrou o galho dele, mandou ele botar cocô de vaca. E ele botou, ele obedeceu. Você faria? Ou faria carinha de nojo? Faria carinha de nojinho? Você faria como Eliseu fez, quando Elias o chamou para dar continuidade ao ministério dele? Fazer um churrascão, se despedir da família e seguir adiante? Você faria? Eliseu fez. Você faria como Natan fez? Peitar o rei? Dizer que o rei era adúltero? Você teria coragem, se Deus mandar você encarar seu pastor, quem é acima de você, quem sabe até o presidente da república, e denunciar o pecado? Você teria coragem? Natan teve. Então cuidado quando você fala desse negócio que é profeta, tá? Que a quem muito é dado, muito é cobrado. Você já ouviu isso um montão de vezes aí. Cuidado, presta bem atenção. E voltando à questão dos escândalos, Deus não deixa nada encoberto, a Bíblia diz isso. Só você estudar a Bíblia que você vai ver. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Está escrito. Está escrito. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Deus não deixa nada encoberto. A hora que Ele quiser trazer à tona, Ele vai trazer. Pode usar você, pode me usar, pode usar o outro, a outra. Ele vai usar quem Ele quiser para denunciar. Quando chegar na tampa da paciência de Deus, Ele não vai deixar passar batido. Nunca deixou e nunca vai deixar. Tanto é verdade que é só você olhar aí, ó. Um montão de falsos profetas no passado falando um montão de besteira aí. Ai, porque não sei o que vai ser presidente, Deus está comigo, ele vai ser reeleito. E não foi. Então Deus já desmascarou. E outra coisa, ele é honesto. Deus já está trazendo à tona a podridão toda. Deus já está trazendo à tona a podridão toda que estava escondida. E vai trazer muito mais, não se espantem não. E se respingar aqui no meio gospel, não se espante não. Que faz parte do processo de purificação. Lê a parábola do trigo e do joio. Vai lá conferir nos evangelhos. Lê a parábola do trigo e do joio. Vamos lá. Vamos continuar a leitura que eu vou entrar nesses assuntos aí. Tá? Vem comigo. Eu parei no 10. Vamos para o 11. Eu lhe mostrarei como andar pelo caminho da sabedoria. Isso é o pai falando para o filho. Não sou eu falando para você não. Eu lhe mostrarei como andar pelo caminho da sabedoria. Guiei os seus passos pelo caminho da verdade. Ou melhor, eu lhe mostrei como andar pelo caminho da sabedoria. Guiei os seus passos pelo caminho da verdade. 12. Assim, se você por ela seguir, seja depressa ou devagar, você nunca tropeçará. Tome posse do meu ensino e nunca o abandone, pois dele depende o sentido e a razão do seu viver. Então, vocês estão vendo que Deus está fazendo aqui o papel do pai, orientando ao filho, certo? Então vamos lá. Verso 14. Não imite os maus, nem siga os passos dos perversos. Fuja do caminho dos perversos. Desvie-se deles.
não se aproxime deles. Vamos lá. Continuando aqui. Nós somos orientados por Deus a não andar com gente que não é adequada para a gente andar. Não podemos andar com essas pessoas. Não é ser antipático, ser ceboso, ser marrento. É estabelecer nível de relacionamento. Eu já falei isso em um monte de mensagem. É só você pesquisar aí. Mas vou te relembrar aqui. Básico é o da educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, como vai? Tudo bem? Graça e paz. Paz do Senhor, com licença, por favor. Pois não, pois sim, obrigado, por nada. Educação. Isso é básico. Todo mundo tem que ter. É para todo mundo. E aí você vai subindo um pouquinho de níveis. Alguns você pode conversar um pouquinho mais. Tá? Então, tem que saber sim. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Até Jesus fez isso. Tinha 12 discípulos, mas quando era coisa mais complicada, ele só ia com 3, Pedro, Tiago e João. Vai conferir nos evangelhos, você vai ver. Então, tem que saber com quem você vai compartilhar sua intimidade. Tem que saber com quem você vai compartilhar sua vida, seus negócios. Então, cuidado com as companhias. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia também diz que se alguém vem ter com você e não traz a doutrina de Cristo, não receba em casa e nem o saúde, porque quem o saúda é cúmplice nas suas obras malignas. Está na palavra de Deus. Então, esses textos que nós lemos nos falam sobre companhias. Com quem você anda? Ah, eu sou crente, tá? Dentro da igreja, você anda com aqueles que levam você para o altar ou os que afastam você do altar? Os que chamam você para ir para uma consagração, para ir para uma vigília, para uma hora nona, para um culto de libertação, para uma escola dominical, para um trabalho de oração? Ou são os que ficam lá atrás conversando fiado na hora do culto, falando mal do pastor, falando mal dos líderes? Com quem que você anda na igreja? Responde aí para você mesmo. Com quem que você anda? Seus colegas de trabalho, quem são? São aqueles que compartilham com você conhecimentos de como você pode de repente crescer dentro da empresa, você pegar ali o bizu, como a gente fala, né? Pegar as informações para crescer dentro da empresa, ou você anda com aqueles que falam mal do chefe, os que fazem fofoca, os que preparam rasteira para os outros? Com quem que você anda no seu trabalho? Quem são seus amigos? São aqueles que falam para você perseverar no seu casamento, manter fiel? São aqueles que chamam você para separar da mulher, arrumar amante na rua, ficam mostrando celular com os videozinhos daquelas moças assim, daquele jeito que elas vieram ao mundo, se é que você me entende? E aí, quem são seus amigos? Suas amigas, quem são, mulher? São as que incentivam você a orar pelo seu marido, perseverar no seu casamento e falam bem do próprio casamento, ou são aquelas que falam mal do próprio casamento, que chamam você para dar um perdido no marido, chamam você para parada errada? Com quem que você anda? Ai, responde aí para você mesmo. Pois é. Então esse texto aqui nós já falamos sobre isso. A falta de sabedoria entre nós é tanta que nós não conseguimos sequer aprender a separar as pessoas da nossa vida. Quem é que tem que fazer parte somente da nossa agenda e quem é que pode fazer parte do nosso destino. Já falei isso aqui. Antes que você venha me dizer, já falou, já falei, eu sei. Mas nós sabemos que a psicologia ensina que é a repetição constante que faz com que a pessoa aprenda. Guarde na cachola. Vem comigo, vamos continuar a leitura. Verso 16. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Estou falando dos perversos, tá? Perdem o sono se não levarem alguém a fazer o mal. Eles comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. 18. O caminho do justo é como a luz ao nascer do sol, que brilha cada vez mais até o dia estar totalmente claro. 19. Mas o caminho dos perversos é escuro, como a noite, mais negra. Eles nem sabem em que tropeçam. 20. Meu filho, ouça com atenção os meus conselhos. Esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções. Fui até o 20, então vamos lá.
De novo, nos fala aqui o texto sobre a questão das companhias, sobre a questão da maldade que está no coração dos perversos, que eles vivem maquinando mal. E nos remete ao Salmo 1, inclusive tem uma mensagem aí nas redes sociais falando sobre o Salmo 1, né? O caminho dos justos, Deus se agrada, Deus conhece. O caminho dos ímpios leva à destruição. Aqui o rei faz uma referência a esse salmo aí. Liga com o Salmo 1. Quando ele fala do caminho dos justos aqui, ele fala como é que é a vida dos perversos. E aí, qual vai ser a sua escolha? Andar com os justos ou andar com os perversos? Andar com aqueles que não temem a Deus? Qual vai ser a sua decisão aí? Aí eu quero falar de situações também que entram na falta de sabedoria. Quando a pessoa é pega num pecado, desde que o mundo é mundo, as pessoas têm a tendência de jogar, não assumem sua responsabilidade. Eu ouvi outro dia o pastor Cláudio Duarte falando sobre culpa e responsabilidade. Quando a pessoa fica só com a culpa, ela joga para o outro. Exemplo, Adão, quando Deus questionou ele com relação ao fruto proibido, Adão falou o quê? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha, de cara ele culpou Eva e culpou o próprio Deus. A mulher que o Senhor me deu. Desde quando Deus bota tralha na vida de alguém? Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Vamos lá. Abri um parênteses legal aqui para falar. Desde quando Deus vai botar um homem tralha na sua vida, minha irmã? Se você está com um homem tralha, não foi Deus que botou, não. Foi você que não vigiou, foi você que não orou, não observou. Que não é só orar também, tem que observar. Que se o cara é um tralha no namoro, não se iluda. Ah, eu vou levar ele para Jesus. Não vai, não. É mais fácil ele te empurrar para o mundo e ser um tralha na sua vida. Você, meu irmão, tá com uma mulher com uma tralha. Foi Deus que botou, não. Foi você que não orou, não vigiou, não buscou. Ah, eu vou levá-la para Jesus. É ruim. É ruim. Primeiro que quem leva alguém para Jesus é o Espírito Santo. Não é você nem sou eu. E segundo que se a mulher é tralha no namoro, o casamento vai continuar sendo tralha, se não piorar. Outra. Ah, eu conheci ele, mas ele estava com processo aí, ele é casado, mas está vivendo mal com a mulher, vai se separar para ficar comigo, não sei o que, bababá. Deus não destrói casamento de ninguém para poder construir casamento de alguém. Ah, foi Deus que me deu. Não foi, não. Não foi, não. Foi você que foi catar vento com a sua mão, minha irmã. E vale para você também, meu irmão. A mulher casada, mal casada, sei lá, mas está num processo de separação, e você se envolve com ela, entra numa de dizer, ah, foi Deus que me deu. Você que foi catar vento com a sua mão. Deus não faz isso? Não pode, me mostra na Bíblia. Se você achar na Bíblia que Deus destruiu o lar de alguém para poder unir alguém, eu deixo de ser crente. Eu vou procurar o meu pastor, entrego minha carteira de membro e deixo de ser crente agora. Se você encontrar na Bíblia. Te desafio aí. Se você encontrar na Bíblia Deus destruindo o casamento de alguém para unir alguém, Deus não destruiu. Ah, antes que você me venha com Davi e Betseba, que Urias morreu e Davi casou com Betseba quando ela ficou viúva, lembra bem lá, lê bem o texto, tá? Não pega só Davi casou com Betseba, não. Continua a leitura que você vai ver o profeta falando as consequências que iam acontecer na vida de Davi. As concubinas dele traíram ele em praça pública, do jeitinho que o profeta falou. Davi traiu Urias com a Betseba na encolha. Mas o profeta falou para ele, você vai ser corno em praça pública. Eu estou usando português claro, não está a palavra corno na Bíblia, mas eu estou usando para você entender. O profeta falou, você vai ser corno em praça pública. E Davi foi corno em praça pública. Lê o texto, você vai ver. Absalão pegou, montou uma tenda na praça pública, pegou todas as concubinas de Davi que ficaram no palácio e teve relação com todas. 10 no total. Então Davi teve que aturar isso. Teve que aturar que a espada nunca mais ia sair da casa dele, que o sangue ia ser derramado. Não pôde construir o templo, que era uma coisa que ele queria, por causa do sangue dele, do sangue do Urias na mão dele.
Não foi porque ele guerreou, foi porque ele matou Urias que não poderia ter matado. Então, cuidado. Se você vier querer argumentar que Davi casou com Betseba depois dessa coisa toda, Davi aturou um montão de consequência. Então, cuidado. Cuidado com a argumentação. Não entra numa de querer... Deus não bota tralha na vida de ninguém, não. Tá? Vem comigo. Então, falando de culpa. Quem culpa, joga a culpa nos outros. Quem é sujeito homem, tem responsabilidade, assume. O que o filho pródigo fez? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. O que Davi fez? O próprio Davi fez. Lê o Salmo 51. Tem misericórdia de mim. Eu pequei. Me lava com isso. Eu ficarei limpo. Eu quero ser livre dessa transgressão. Eu pequei. Meus ossos secaram. Meu humor se tornou sequidão. Está escrito no Salmo 51. Vai lá conferir. Davi matou no peito e assumiu. Eu pequei. Eu errei. Davi assumiu. Ele teve isso de bom. Ele assumiu. Talvez por isso Deus não tenha pesado mais a mão sobre ele ainda. Ele aturou as consequências, como eu já falei aqui, ainda há pouco. Mas talvez por isso, por ele ter assumido, Deus tenha poupado ele de algumas coisas. Ele foi sujeito homem, assumiu que errou, assumiu que pecou. E isso é responsabilidade. Ele não jogou a culpa na Betseba, não jogou a culpa no Urias, não jogou a culpa em ninguém, ele assumiu. Eu pequei. É isso. Vem comigo. Vamos ler a partir do 21. A mensagem está longa mesmo, mas faz parte. É do jeito que Deus está mandando entregar, é desse jeito mesmo. Vamos lá. Eles devem estar sempre em sua mente. Guarde-as no seu coração. Elas devem estar sempre em sua mente. Guarde-as no seu coração. Eu me refiro ao verso 20, tá? Conselhos, instruções, tá? Vamos lá, 22. Porque delas depende a verdadeira vida e a saúde para o seu corpo. 23. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. 24. Afaste os seus lábios da falsidade. Fique longe da perversidade. 25. Olhe sempre para frente, que os seus olhos mantenham-se fixos no que está diante de você. 26. Pense bem antes de dar qualquer passo, e você andará sempre pelo caminho do bem. 27, para fechar. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não ande pelo caminho do mal. Esses são conselhos que um pai deixou para o seu filho. Deus deixando para nós. Como eu já disse em mensagens anteriores, o livro de Provérbios é universal e atemporal. Tá? Nós vivemos, como eu tenho dito aqui ao longo dessa mensagem, esses tempos aí de falta de sabedoria, pessoas que mentem, pessoas que compartilham mentiras, compartilham fake news, pessoas que compartilham fofoca, pessoas que metem os pés pelas mãos, querem falar o que Deus não mandou, querem fazer o que Deus não mandou, introduzindo política dentro da igreja. Não tenho como não deixar de falar quando a gente fala de falta de sabedoria. Gente, presta atenção. Nas redes sociais, nós podemos falar o que quisermos. Você tem conteúdo para todo gosto nas redes sociais. Você tem pregação da palavra, você tem vídeos sobre como você cortar um cabelo, vídeos sobre você conhecer, aprender sobre algumas doenças, de urologia, de estômago, de não sei o que. Você tem vídeo de comédia, você tem filme, você tem um monte de coisa para ver nas redes sociais. Conteúdos diversos e variados, para todos os gostos, para todas as religiões, para quem não tem religião, tá?
as redes sociais são democráticas, desde que você seja sujeito homem, bote a cara a tapa, exponha suas ideias sem se esconder e sem cometer crime, sem divulgar mentiras, sem divulgar fake news, sem divulgar calúnia, sem divulgar fofoca, sem xingar os outros, sem ofender os outros. Entendeu? Beleza. Mas no púlpito não, meu irmão. No púlpito não, minha irmã. Púlpito é para pregar a palavra de Deus. Púlpito é para pregar a palavra de Deus. E nós, ao longo dos últimos anos, estamos usando os púlpitos no Brasil para política. Para fazer gesto de arminha. Trocamos a mensagem de pregação do Evangelho para a glória a Bolsonaro. Antes que você venha querer debater comigo aqui, se alguém estivesse fazendo glória a Lula dentro da igreja, eu ia estar falando a mesma coisa. Só que a maioria das pessoas que usaram os púlpitos para pregar, para falar de política, usaram para apoiar Bolsonaro, tá? Não é mal não. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você vota em quem você quiser. Eu não estou aqui para debater política com você nem com ninguém. Não vem aqui querer debater política não, que não vai rolar. Você vota em quem você quiser, eu voto em quem você quiser, ninguém tem nada com isso. Nós vivemos num país democrático. Eu só voto porque eu sou obrigado. Porque eu sou obrigado a cumprir as leis do país. A Bíblia diz isso. Enquanto eu sou cidadão, eu tenho que obedecer às leis do país. Jesus ensinou sobre isso. Dai a César o que é de César. Ou seja, pague seus impostos, pague seus tributos, pague suas taxas, pague suas contribuições. Pode ser extorsivo, seja o que for, mas a Bíblia diz que você tem que pagar, tem que cumprir a lei. Por isso eu saio da minha casa e vou votar. Eu sou obrigado a sair da minha casa para ir lá. Se eu não fosse obrigado, se o voto fosse facultativo, como é nos Estados Unidos, por exemplo, eu ficaria em casa. Porque nenhum desses políticos merece o meu voto. O meu, se merece o seu, é com você. O meu, nenhum desses políticos que está aí merece meu voto, não. Mas eu sou obrigado a sair de casa. Mas já teve vezes que eu nem saí, eu preferi pagar a multa. Eu paguei a multa. Na verdade, eu fui até isento, foi 2020 na pandemia, eu nem paguei a multa. Eu não fui votar e como a 2020 estava no auge da pandemia, eu fui isento de pagar a multa. Mas eu pagaria se fosse o caso. Não fui, primeiro por causa da pandemia, eu não ia ficar botando a minha cara lá para votar. Eu não sou maluco nem burro. E segundo, porque nenhum desses caras merecia o meu voto. Mas, enfim. Então, púlpito é para pregar a palavra de Deus. Me mostra dentro da Bíblia que eu estou errado. Vai, procura dentro da Bíblia e mostra que eu estou errado. Me mostra Jesus apoiando algum político. Me mostra aí. Me mostra dentro da Bíblia, na igreja primitiva, os apóstolos apoiando algum político. Me mostra aí. Ah, e não me venha para falar de José e de Daniel não, hein? Desde quando José foi eleito por alguém? José não foi eleito por ninguém. Faraó nomeou ele governador para cuidar dos estoques dos alimentos, coisa e tal. Vai conferir na tua Bíblia lá que tu vai encontrar a missão específica que Faraó deu para José, tá? José era o CEO do Egito, vamos dizer assim. Ele era o gestor do Egito, o CEO do Egito. É como se fala hoje, né? O top da empresa, o cara que coordena tudo dentro da empresa. CEO. Pesquisa aí. É uma sigla em inglês. CEO, que se escreve CEO. Pesquisa aí. Era o que José era para o Egito. Daniel era a mesma coisa na Babilônia. Foi nomeado pelo rei Nabucodonosor para cuidar das coisas lá. Ninguém foi às urnas para votar em José, ninguém foi às urnas para votar em Daniel. Então nenhum dos dois era político. Político é aquele que recebe voto da população. A única vez que houve permissão de Deus para o negócio de votar e botar alguém no poder através do povo foi o Saul. E vocês conhecem o resultado. Vai conferir na sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel. Começa a ler o primeiro livro de Samuel. Desde o primeiro capítulo até chegar nas desobediências de Saul. E Deus mandar Samuel ir na casa de Jessé para ungir Davi, o sucessor de Saul. Confere aí. Vai estudar a Bíblia. Vai para a escola dominical, tu vai estudar, tu vai ver. O povo não foi lá encher o saco de Saul para pedir rei, porque queria imitar as outras nações? Eles não foram encher o saco de Saul, de Samuel? E Samuel ficou chateado? E o povo falou que não era nada contra ele?
E Samuel foi falar com Deus. Deus falou: realmente, Samuel, eles não tem nada contra você, é contra mim o negócio. Dá o rei para eles e avisa que vai acontecer. Deus ainda foi bonzinho, ainda mandou Samuel avisar o povo o que Saul ia fazer. O povo mesmo assim quis. E o resultado vocês conhecem. Vai conferir na sua Bíblia. Então, foi a única vez que teve votação para botar alguém. E deu ruim. Tá? Deu ruim. Mas foi com a permissão de Deus para ensinar o povo. Então, talvez por causa disso, Deus nunca mais pegou alguém. Esse aqui, tum. Jesus nunca se meteu com política. Os apóstolos também não. E por que hoje os pastores ficam botando político dentro da igreja? Pedindo voto dentro da igreja. Ah, mas tem eleição, a gente tem que votar nos da gente. Beleza, faça da porta da igreja para fora. Fora do culto você vota em quem quiser, ou vota em quem quiser, ninguém tem nada com isso. Voto é secreto. Mas no altar para pregar a palavra. Me mostra dentro da Bíblia que eu estou errado, como eu já falei. Tá bom? Vamos fechar, que foi só até aqui o que o Senhor ministrou no meu coração. Busque sempre a sabedoria. Meu querido, minha querida, a sabedoria, quando a gente pede a Deus, Ele dá. E outra, a sabedoria nos faz tomar as melhores decisões. Eu não estou falando de você jogar para Deus aquilo que é para você fazer. Isso, inclusive, é falta de sabedoria, tá? A verdadeira sabedoria também consiste nisso aí. Eu resolvo o que sou eu que tenho que resolver. Minhas finanças, sou eu que tenho que pegar o caderno e anotar receitas e despesas. O que eu posso fazer para diminuir despesas? O que eu posso fazer para aumentar receitas? Isso quem faz sou eu. O que eu posso pedir a Deus é que Ele me dê inteligência, discernimento, sabedoria. E me abra portas que eu não posso abrir. Por exemplo, causas na justiça. Eu não tenho como fuçar lá nos tribunais causas na justiça. Só Deus pode. Aposentadoria, o que precisa melhorar? Eu não tenho como mexer lá. Só Deus pode. Estou dando exemplos aqui. Ah, a pessoa está solteira. Você não tem que, Deus, me dá uma namorada. É você que tem que pedir a Deus sabedoria e discernimento. Senhor, me dá visão, dá discernimento para eu poder escolher a mulher certa, o homem certo. E você que tem que analisar, o que eu quero para a minha vida? Que tipo de homem eu quero na minha vida? Que tipo de mulher eu quero na minha vida? Isso é você que tem que decidir. Isso não é Deus. Isso aí faz parte da sabedoria. Você assume a sua parte, resolve a sua parte, e Deus entra com a parte dele. Não se meta a fazer o que é para Deus fazer. Deus não precisa da sua ajuda, Deus não precisa da minha ajuda. Ele faz no tempo dele, conforme a vontade dele, do jeito dele. Ele não precisa da sua ajuda e nem da minha ajuda. E faça a sua parte, não jogue para Deus a coisa que é para você fazer, para eu fazer. Eu também não vou jogar aquilo que é para eu fazer. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou no meu coração, e o tema da mensagem é: busque sempre a sabedoria. Deus abençoe a sua vida, que Ele continue ministrando o seu coração. Está aqui o meu livro De Lodebar para Wonderland, histórias baseadas em fatos reais, disponível nos formatos digital e impresso. Que, você está vendo que tem poucas páginas. É um livro que é para facilitar você ler. É um livro que eu tenho certeza que você vai gostar, porque é uma leitura dinâmica, é uma leitura agradável, a linguagem é simples. Você vai se identificar com cada história dessas aqui. Eu falei algumas no começo do vídeo. Aqui eu falo também sobre a Tamires, uma jovem que passava um sufoco financeiro, foi ajudar nas despesas da casa, trabalhando como secretária do lar de alguém, e conheceu o filho dos patrões, casou com ele, meteu os pés pelas mãos nesse casamento, e você vai ver aqui o resultado dessa história aqui que deu. Você vai conhecer a história da Gisele, uma jovem que só fez coisas erradas ao longo da vida, até que ela teve a oportunidade de consertar a vida dela, de mudar a história da vida dela. E você tem a história do Guilherme também, que se atrapalhou todo na vida, tinha um futuro glorioso pela frente, mas tomou decisões erradas, meteu os pés pelas mãos e também se complicou todo. A história dele está aqui. Você vai gostar dessa leitura, eu tenho certeza. Eu falo como leitor e falo como autor também do livro. Está aqui. Está disponível. Está disponível para você nos formatos digital e impresso.
Na Amazon você encontra ele em formato digital. No Clube de Autores e na Wiclap você encontra no formato impresso. Os links de venda estão aí nos comentários. Vamos lá. Se você não está inscrito no canal, se inscreva lá, clica no sininho, deixa o like, comenta, compartilha o vídeo, me ajuda a levar essa mensagem pelas redes sociais. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Muito obrigado porque você já se inscreveu. Deus abençoe a sua vida. Me dá o seu apoio aí nas outras redes sociais aí também, todas elas. Vai me dando seu apoio, tá? Vai compartilhando, vai comentando. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.